Graças e paz, irmãos. Que bom, estamos novamente estudando a palavra de Deus coletivamente, aqui como grupo de aproximação. E deixo já a minha palavra de gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, também pela vida da irmã Zeli, que é a nossa líder. Que Deus possa continuar guardando, amparando e abençoando o coração de cada um de vocês. Tivemos um tempo oportuno de descanso, porém, estamos retornando às nossas atividades e vamos continuar falando a respeito da palavra do Senhor. E o tema que nós temos trabalhado, que é o mês de fevereiro, iniciamos agora já com um complemento desse tema, é o maior avivamento. Eu não sei se você já parou para pensar o que é avivamento. Avivar é trazer novamente a vida, voltar a fazer aquilo que é ideal, que é salutar, que é saudável. Então, o maior avivamento ele vai acontecendo na nossa vida quando nós nos propomos a viver e a fazer a vontade de Deus. Mas o maior avivamento que a gente pode ter lembrança que a palavra de Deus está na própria situação em que a igreja se aviva através do reviver de Cristo, da ressurreição de Jesus, e ela passa agora a se mover pelo Espírito Santo, e isso tudo trouxe um avivamento naquele povo e também em nós. Então a palavra de Deus tem nos dado alguns alertas. Por exemplo, lá em Marcos 4:23, ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você já tenha visto essa mesma expressão lá no Apocalipse, quando Jesus revela a João aquilo que há de acontecer com a igreja, com a necessidade de mudança e com aquilo que o Senhor já tem preparado para o final de todos os tempos. Também lá em Marcos, capítulo 13, 37, ele diz assim: o que lhes digo, digo a todos, vigiem. É muito comum a gente se distrair e muitas vezes permitir que algo aconteça. Não sei se já aconteceu com vocês, derramar o leite, por exemplo, quando está fervendo, você distraiu e aquilo aconteceu. Então, vigiar aqui é algo constante. Vigiar, orar, deve ser prática de todo cristão, bem como também nós devemos dedicar um tempo de jejum, de busca, de crescimento na presença do Senhor, para que esse avivamento esteja sempre aceso, vivo na nossa vida. Em Hebreus 3:7 ele vai dizer: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O que é ouvir a voz de Deus hoje? Hoje significa para nós o agora, aonde nós podemos e devemos estar alerta àquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, eu vou dar continuidade aqui agora, e vamos insistir naquilo que a Bíblia está a nos dizer. Esteja atento, ouça a voz de Deus, fique ligado, não perca o mover de Deus quando Ele está passando diante de você. Por isso, vigie, acorde e viva o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Você tem percebido esse mover de Deus na sua vida ou no meio da onde você vive, da tua família, ou da tua igreja, da tua comunidade de fé? O que de diferente você pode estar percebendo nos dias de hoje? Então essa pergunta é a todos nós: será que realmente eu estou percebendo que há uma diferença no agir de Deus na minha vida e na vida daqueles que estão conosco, aqueles que nós vivemos juntos, ou temos uma comunidade de oração, de busca, de intercessão? Mas vamos falar sobre o maior avivamento. Ao longo da história, Deus tem se manifestado claramente em diversos avivamentos marcantes, e que podem receber destaque. Mas sem dúvida o maior de todos os avivamentos aconteceu quando o Filho de Deus desceu à terra, foi sepultado e assim ressuscitou. E quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Está lá em Mateus 27:51 e Marcos 15:38. Abrindo acesso para a presença de Deus. Ou, na verdade, o agir, o Deus conosco, Emmanuel, se faz presente através desse rompimento da cortina que mantinha apenas o sacerdote em determinado tempo oferecendo sacrifício pelos pecados. Então é algo maravilhoso. Ali acontece um avivamento, uma mudança nesse processo de relacionamento com Deus, porque Ele se permite, Ele que é Deus, a que a gente se aproxime dele sem que a gente seja fulminado, sem que a gente perca a vida biológica num instante, porque a gente pode agora presenciar
o Senhor Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, após ressuscitar, Jesus voltou para o Pai e enviou para nós o Espírito Santo. Quando o Espírito foi derramado em Pentecostes, ocorreu o maior avivamento da história. Literalmente, o céu desceu à terra e iniciou-se o maior avivamento que poderia acontecer, o impacto que poderia acontecer, já visto sobre a humanidade. E esse mover, narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem lições profundas para nós nesse tempo que estamos vivendo hoje, como igreja, como irmãos em Cristo. Né? Então, o avivamento começa com unidade, ou seja, todos em busca do mesmo avivamento, da mesma maneira de viver e de estar na presença de Deus. Então, o avivamento de Atos 2 não começa no versículo 1 apenas desse capítulo, mas já no capítulo anterior, antes do derramamento do Espírito, havia uma igreja reunida, perseverando em oração e aguardando a promessa. Atos 1, versículos de 4 e 14, você vai ver esse avivamento, essa igreja reunida. Então, cerca de 120 pessoas estavam todos juntos no mesmo lugar. Atos 2:1. A expressão indica mais do que proximidade física, revela unidade espiritual e alinhamento de propósito. Vamos ver aqui os versículos 4 e 5 de Atos 1. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai que lhes falei. Pois João batizou com água, já dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, antes do derramamento do Espírito, havia algo essencial, que era a unidade. Eles estavam no mesmo lugar físico, mas principalmente no mesmo propósito espiritual. Não estavam divididos por interesses pessoais, preferências e agendas próprias. Estavam alinhados em torno da promessa de Jesus. Então, a palavra todos é repetida diversas vezes nos capítulos iniciais do livro de Atos. Os discípulos no primeiro século haviam aprendido que avivamento não nasce em corações isolados, mas em uma comunidade que decide caminhar na mesma direção. Então, Jesus já havia plantado essa verdade no coração deles. Lá em Mateus 18, 19 e 20 diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio de meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a presença de Deus, quando nós estamos reunidos, é algo extraordinário. Não que estando sozinhos nós não estamos na presença dele, mas quando nós estamos reunidos em concordância, em concordar com algo, é muito mais especial. É óbvio que toda a concordância de Deus deve estar alinhada à sua palavra e aquilo que ele já mostrou que é aceitável a ele ou é o seu princípio. Né? Então não adianta a gente se reunir e pedir por algo que Deus não quer. Ele não fará de forma alguma. Né? Porém, a unidade espiritual atrai o mover de Deus porque nos faz abdicar de individualismo e do egoísmo. Além disso, mostra alinhamento, submissão à autoridade e disposição para caminhar na mesma direção, mesmo quando isso exige uma renúncia pessoal. Então, unidade não é uniformidade, mas concordância de propósito. E é quando diferentes pessoas com histórias e temperamentos distintos escolhem se submeter ao mesmo Senhor e à mesma visão. Então, a unidade cria um ambiente onde Deus é honrado, porque reflete a própria natureza do corpo de Cristo. Quando cada membro entende que não vive mais para si, a igreja se posiciona como uma comunidade e o céu responde. Né? Então, deixamos de ser apenas pessoas egoístas, buscando nossos interesses, mas sim do coletivo, do bem-estar de todos, da resolução espiritual na vida de todos aqueles que nós conhecemos e aqueles que iremos conhecer ainda através da evangelização. Então, dentro desse propósito de crescer em unidade, vem a oração, né? A oração deixa de ser apenas uma necessidade individual e se transforma em um clamor do povo cristão, do povo que está buscando junto ali algo no Senhor, principalmente dentro de um coletivo de igreja. Então, quando caminhamos juntos, a perseverança de um sustenta o outro, na verdade, um ajuda o outro, dando suporte ao outro. Por isso que a Bíblia diz suportai uns aos outros, não no sentido de aguentar a pessoa, mas sim de dar suporte. A fé de um encontra o outro.
né? E a chama de um reacende o outro, né? Então, se quisermos ver um mover maior, precisamos andar em unidade. Então, isso é inevitável, precisamos estar juntos em oração e tudo aquilo que nós precisamos para andar em unidade. Também unidade nos propósitos, em oração, jejum, comunhão, isso tudo deve estar alinhados entre nós. Bom, então, que seria a pergunta sobre esse tópico, né? Há algo que precisa ser ajustado no meu coração para viver a unidade com os irmãos? Será que eu tenho alguma dificuldade com o irmão? Será que eu não consigo, né, ter uma boa convivência com o irmão? Mesmo que o irmão seja de um temperamento diferente do meu, se nós temos um mesmo propósito, esse propósito vai ser alcançado por Deus. Então, a gente precisa ver se não há necessidade de um ajuste aí, de tirar a guarda e aceitar muitas vezes que os irmãos ou nós também somos pessoas que precisam de ajuste nesse viver em unidade. E também tenho orado apenas por minhas causas, né, pelos meus interesses, ou pelo mover coletivo da igreja? Né? O que você tem orado no sentido de que a igreja, as pessoas possam receber de Deus? Né? Então o avivamento começa com uma busca intensa, isso não resta dúvida. Né? Jesus deu uma ordem e uma promessa. Aguardem até serem revestidos do Espírito Santo. Os discípulos não sabiam exatamente o que isso significava. Eles estavam vivendo esse primeiro momento. Eles ainda não conheciam o Espírito Santo e não sabiam como seria a sua manifestação em suas vidas. Nem tampouco sabiam o impacto que o derramamento do Espírito Santo causaria no mundo. Mesmo sem saber o que esperar, eles esperavam e buscavam. Ficaram cerca de 10 dias se reunindo diariamente no cenáculo, sem acontecer nada. Eles se reuniam, oravam, buscavam, clamavam e nada. Até que, de repente, de Deus acontece ou aconteceu em Pentecostes. Né? O de repente de Deus vai acontecer ali. Né? Atos 2, de 1 a 4, vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio o som do céu. Né? Ou veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram cada uma em um deles. Um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, quem capacita é o Espírito Santo. Os capítulos iniciais de Atos mostram que antes do som do vento, houve perseverança, antes do fogo visível. Então, cerca de 120 discípulos se reuniram diariamente para colocar fogo nesse altar da oração e da adoração, em unidade e fé, e eles buscavam e clamavam. Né? Então, eles estavam ali vivendo realmente uma busca pelo aquilo que Deus já havia ali avisado que aconteceria, o próprio Jesus havia avisado. Lá em Lucas 11, de 9 a 13, vai dizer assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois tudo que pede recebe, ou o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, pedir para que Deus conceda o Espírito Santo é a orientação de Jesus aqui em Lucas 11, de 9 a 13. Né? Perceba que é uma promessa ligada. Né? Jesus, ele faz essa promessa de que quem pede, quem busca, né, encontra o Espírito Santo em sua vida. Ele não disse que o Pai daria o Espírito Santo aos indiferentes, aqueles que não pedem. Ao contrário, né, ele vai dizer que aos que pedem, é aos que reconhecem sua necessidade, é aos que clamam. O de repente de Deus, de Atos 2, não foi um acaso. Foi a resposta de Deus a um povo que permaneceu batendo a porta. Eles não sabiam o dia, mas sabiam da promessa. Não conheciam os detalhes, mas conheciam o caráter de quem prometeu. Esse era Jesus, né? Ou é Jesus. Hoje, a mesma promessa permanece. O Pai continua disposto a derramar seu Espírito sobre aqueles que clamam. A porta continua pronta para se abrir e o céu continua atento à voz de uma igreja que ora em unidade. Por isso o desafio é claro, não vamos apenas participar desses dias, mas vamos bater juntos, vamos buscar juntos, vamos clamar juntos, né? Vamos nos preparar. Né? A pergunta que fica diante desse tópico, né? O avivamento começa com busca intensa. Qual seria a pergunta? A minha oração tem sido superficial ou perseverante?
né? Qual tem sido o grau de envolvimento que eu tenho tido em falar com Deus, né, superficialmente, apenas com palavras repetidas, ou eu tenho realmente buscado entender e falar com Deus e buscar respostas dele na minha vida. Estou jejuando por rotina, né, que já era, vamos dizer assim, algo de praxe, ou com expectativa real? Porque o jejum, ele não pode ser apenas um jejum por força ou por uma indicação, mas sim por um ato de entrega, de buscar ao Senhor. Se isso não é possível, às vezes você tem a dificuldade de jejuar, mas você deve buscar, principalmente em oração, para que Deus responda a tua oração. Mas o jejum, ele vai acontecer quando você realmente entender a necessidade de que o teu corpo agora precisa de um tempo para falar com Deus, e nada mais nesse mundo importa senão a resposta do Senhor, né? O que eu realmente estou buscando? Isso talvez seja uma pergunta que poucos fazem, né? O que realmente você está buscando? Qual é o interesse teu em ter o Espírito Santo, né? Algo na tua vida que seja mais importante do que isso? É algo de se pensar, né? O que realmente eu estou buscando? Para que eu quero o Espírito Santo? Para eu ter alguma expressão de alguém melhor na sociedade ou coisa do gênero? Não é. Porque o próprio Espírito Santo ele vai trabalhar em você e vai dosar ou vai colocar os dons na tua vida que são segundo a presciência e a vontade dele, né? Concluindo esse estudo, então, o que começou em unidade, sendo sustentado em oração, não terminou dentro do cenáculo. O avivamento de Atos 2 não teve o objetivo de gerar emoções ou suprir os desejos dos primeiros discípulos. Ao serem cheios do Espírito, eles se comprometeram, sendo capacitados para cumprir o propósito e a ordem de Jesus. Lembra que ele teve uma ordem final lá em Mateus 28, 19 a 20. Antes de subir ao céu, ele deu essa ordem bem clara. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, o mesmo Jesus mandou esperar, também mandou ir. Eles esperaram em unidade, buscaram em perseverança, foram cheios do Espírito Santo e então se levantaram para cumprir a missão. A partir daquele dia, eles nunca mais voltaram ao cenáculo, pois o derramar do Espírito os impulsionou para fora. E aí o termo igreja, chamados para fora. Nós temos que ir nas pessoas levar a palavra, e quando nos reunimos é uma celebração, é um momento de glorificar a Deus juntos, de adorar através dos cânticos, das orações, da palavra que Deus revela em cada encontro que nós temos. Então Jerusalém foi alcançada, depois Judéia, Samaria e finalmente os confins da terra. Eles pregaram, batizaram, ensinaram, fizeram discípulos, multiplicaram aquilo que haviam recebido. Se estamos buscando, né, essa presença de Deus no nosso dia a dia, né, para que o Senhor nos encha, e Ele vai nos encher, né, Ele vai nos capacitar, é porque nós também queremos anunciar, queremos enviar ou ser enviados por Deus para cumprir a sua vontade. Não basta apenas você ter um título, ser um detentor de um performance, mas você deve pôr em prática, né? O que seria se os nossos médicos eles estudassem, porém na hora de exercer a função eles não o fizessem? Quantas pessoas passariam por dificuldade e não teriam, então, aquilo que eles foram vocacionados a fazer, né? Da mesma forma, em todas e qualquer situação. Nós precisamos ser capacitados, mas nós precisamos pôr em prática, e essa capacitação que vem de Deus vai fazer você viver tempos extraordinários, ver vidas sendo alcançadas, transformadas, pessoas maldosas se tornando em boas pessoas, porque essa é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Não porque você evidentemente tem esse poder, mas você recebeu o poder de levar o remédio para as pessoas, tá? Então que Deus te abençoe, te dê paz, que nós possamos caminhar mais um ano aí em reuniões nas quinta-feira que nós temos tido, né? E você no dia que estiver vendo esse vídeo também possa glorificar a Deus, possa reler os versículos que aqui foram citados e a partir daí então também se encher do Espírito Santo, entender qual é o maior princípio que nós temos na nossa vida, qual deve ser então a nossa prática, né, em viver a palavra de Deus por completo. Que você possa ser abençoado. Então eu vou estar orando e te peço que você ore também por mim, por você, por todos aqueles que nós conhecemos, colocando diante de Deus
Pai amado, mais uma vez te louvamos, Pai, por estarmos retornando a esse estudo, Pai, que nós temos, gracioso, que o Senhor nos concede toda semana. Que o Senhor abençoe cada servo do Senhor, cada serva, para que possam ter, Senhor Deus, a plenitude do Espírito Santo, a plena consciência, sabedoria que vem do Senhor, e possam administrar suas vidas com a graça e com a misericórdia que só o Senhor nos dá. Muito obrigado por esse tempo, Pai, de reflexão. Guarda os nossos corações e promove agora, através do Espírito Santo, Pai, que essas palavras ditas façam, Senhor Deus, fluir em nós o desejo de te obedecer cada vez mais. É a minha oração, agradecido por todos, pedindo saúde, bênção e paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, estamos aí. Daqui uns dias estamos novamente com mais um vídeo para glorificar e adorar a Deus. Amém. Deus abençoe.